Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Boa semana, né? Estamos começando mais uma semana de mecanismos de coesão textual, né? Semana passada nós trabalhamos com a coesão remissiva, né? Trabalhando com referentes semânticos já ditos ou apresentados, né? E essa semana nós vamos trabalhar com a coesão sequencial, tá bom? Mas antes de trabalharmos com a coesão sequencial, vamos retomar a semana passada, porque nós não conseguimos chegar aos exercícios, vocês se lembram? Tá? Então eu deixei os exercícios, na verdade, postados na plataforma, né? Os slides. Então, teria sido interessante vocês fazerem para a aula de hoje, vocês corrigirem comigo, tá bom? Então, nós vamos corrigir esses exercícios e passamos depois a aula sobre coesão sequencial, tá bem? Então, vamos lá, né? Então, vamos aos exercícios. Nós começamos com a Mafalda, falando sobre coesão referencial. Vimos, né, o que significa retomar as ideias, né? É isso. Trabalhamos com esse texto, vendo alguns elementos desse texto. Vimos os tipos, né, que existem de coesão remissiva, né? Quer dizer, que a coesão remissiva pode ser por repetição e por substituição, e aí vocês viram que, eu até falei assim, repetição, substituição e omissão, é porque aparece a elipse ali ao final, né? Mas é bom lembrar também que pode ser a omissão, né? Pode substituir por pronome, por advérbio, por sinônimo, por hipônimo, hiperônimo, por outras expressões, mas pode ser simplesmente uma omissão também, né? Ok. Vimos aqui. E se eu não me engano, nós paramos aqui. Foi isso mesmo, gente? Nós paramos aqui. Vamos lá? Vamos lá, né, gente? Então, vamos lá. Para retomar as ideias com precisão, as expressões nominais precisam ser selecionadas com cuidado. Escolha a seguir qual expressão completa melhor a lacuna em cada parágrafo, né? Com o Exame Nacional do Ensino Médio chegando, cada detalhe faz a diferença. Todos que se prepararam para o exame sabem que são necessárias muitas e muitas horas de estudo. E para aumentar a qualidade, qual seria melhor aí? Dessa dedicação, né? Para aumentar a qualidade dessa dedicação, na verdade, a gente também pode falar em para aumentar a qualidade desse estudo, também poderia. O problema de dizer desse estudo, né, que poderia ser também uma resposta, é que seria repetitivo, né? Mas poderia também, tá? A opção desse estudo, né, ela faz total sentido aí também, né? Ela só não seria uma boa estratégia coesiva por conta de muito próximo o texto já haver mencionado a palavra estudo, mas poderia, tá, gente?
Ele está mencionado na frase anterior, né? Ok. Então, essa expressão nominal, ela sempre representa um recorte referencial com base em crenças, em valores, em intenções, tá? Bom, vamos lá, né? Continuando. Na próxima questão. Então, se você é pai, mãe ou familiar de uma criança autista e procura inspiração, a história de Temple Grandin definitivamente irá lhe motivar. Temple, quando criança, foi diagnosticada com um grau considerado grave de autismo. Os médicos indicaram a seus pais internação clínica e psiquiátrica, com o que o pai estava de acordo, mas a mãe não. Mas a mãe não. E aí, o heroísmo, o desprendimento, a imprudência, a insistência, melhor seria a insistência, né? Porque a insistência remete à ideia de que a mãe não, né? A mãe insistiu, a mãe continuou se preocupando e correndo atrás de uma solução para essa questão, né? É claro que talvez, dependendo do contexto, eu pudesse usar alguma outra expressão também. Aqui no caso, insistência é a melhor, né? Tá bom, gente? Bom, aí continuando, né? A gente agora tem algumas questões de vestibulares, né? A gente tem algumas questões de vestibulares aí, né? Olha o gatinho aí, como é que tá, né, gente? Enquanto estou estudando, tá morrendo de sono. Na hora de dormir, vai para o celular? Será que isso parece com algum comportamento de algum de nós aí, né? Vamos lá, né, gente? Ok. Então, próxima questão, né? Próxima questão, vamos lá. A gente vai ter que ler esse texto, tá, gente? Vamos lá. José Leal fez uma reportagem na Ilha das Flores, onde ficam os imigrantes logo que chegam, e falou dos equívocos de nossa política imigratória. As pessoas que ele encontrou não eram agricultores e técnicos, gente capaz de ser útil. Viu músicos profissionais, bailarinas austríacas, cabeleireiras lituanas, Paul Balt toca acordeão, Ivan Donef faz coquetéis, Galar Bedrick é vendedor, Serof Nédico é ex-policial, Luigi Tonizo é jogador de futebol, Ibolia Paul é costureira. Tudo gente para o asfalto, para entulhar as grandes cidades, como diz o repórter. O repórter tem razão, mas eu peço licença para ficar imaginando uma porção de coisas vagas ao olhar essas belas fotografias que ilustram a reportagem. Essa linda costureirinha morena de Badó, essa Eingenborg, que faz fotografias, e essa Irgard, que não faz coisa alguma, esse Stefan Kromek, cuja única experiência na vida parece ter sido vender bombons, não, essa gente não vai aumentar a produção de batatinhas e quiabos nem plantar cidades no Brasil Central. É insensato importar gente assim. Mas o destino das pessoas e dos países também é, muitas vezes, insensato, principalmente da gente nova e países novos. A humanidade não vive apenas de carne, alface e motores. Quem eram os pais de Einstein? Eu pergunto. E se o jovem Chaplin quisesse hoje entrar no Brasil, acaso poderia? Ninguém sabe que destino terão no Brasil essas mulheres louras, esses homens de profissões vagas. Eles estão procurando alguma coisa, emigraram, trazem pelo menos o patrimônio de sua inquietação e de seu apetite de vida. Muitos se perderão sem futuro na vagabundagem inconsequente das cidades. Uma mulher dessas talvez se suicide melancolicamente,
vagabundagem inconsequente das cidades. Uma mulher dessas talvez se suicide melancolicamente dentro de alguns anos, em algum quarto de pensão. Mas é preciso de tudo para fazer um mundo, e cada pessoa humana é um mistério de heranças e de taras. Acaso importamos o pintor Portinari, o arquiteto Niemeyer, o físico Lattes e os construtores de nossa indústria? Como vieram eles ou seus pais? Quem pergunta hoje que interessa saber se esses homens ou seus pais ou seus avós vieram para o Brasil como agricultores, comerciantes, barbeiros ou capitalistas, aventureiros ou vendedores de gravata? Sem o tráfico de escravos não teríamos tido Machado de Assis. E Carlos Drummond seria impossível sem uma gota de sangue ou uísque escocês nas veias. E quem nos garante que uma legislação exemplar de imigração não teria feito Roberto Burle Marx nascer uruguaio, Villa-Lobos mexicano ou Pansete chileno, o general Rondon canadense ou Noel Rosa em Moçambique? Sejamos humildes diante da pessoa humana. O grande homem do Brasil de amanhã pode descender de um clandestino que neste momento está saltando assustado na Praça Mauá e não sabe aonde ir, nem o que fazer. Façamos uma política de imigração sábia, perfeita, materialista, mas deixemos uma pequena margem aos inúteis e aos vagabundos, às aventureiras e aos tontos, porque dentro de algum deles, como sorte grande da fantástica loteria humana, pode vir a nossa redenção e a nossa glória. Uau, que texto, né, gente? A gente tem que realmente pensar sobre essa questão. Embora o texto seja mais antigo, com certeza ele é super atual, né? E a gente tem mesmo que sempre pensar nessas diásporas da contemporaneidade, né? Nesses processos migratórios da contemporaneidade, sobretudo agora, né? Com tudo que está acontecendo no Afeganistão, e pensar com mais humanidade, né? Em relação a essas questões. Ok, uau, que texto atual, né, gente? Vamos para a questão? É do ITA, né? É um texto que caiu no ITA em 2016. Vamos à questão? Vamos lá? Questão 26. Assinale a opção em que a expressão grifada não retoma um conteúdo anterior. O repórter tem razão, na linha 7. Retoma, né? Retoma exatamente o que ele disse no parágrafo anterior, né? Tá? Ok. Letra B. É insensato importar gente assim. Gente assim, né? A própria expressão já nos diz que está retomando algo dito anteriormente, né? Que faz referência a algo que já foi dito, ok? Como está aí no texto. É insensato, na linha 12, é insensato importar gente assim, assim como foi apresentado no parágrafo anterior, né? Certo? Bom, continuando, voltando. Letra C. A humanidade não vive apenas de carne, alface e motores. É insensato importar gente assim, mas o destino das pessoas e dos países também é, muitas vezes, insensato, principalmente da gente nova e países novos. A humanidade não vive apenas de carne, alface e motores. Ótimo, né, gente? Não, é essa a alternativa, né? Ela não está retomando algo que já foi dito antes, né? Concordam? Né?
O repórter está retomando... Vamos lá, voltar O repórter, ele retoma a palavra repórter na linha 6, como nós vimos, né? Gente assim retoma todos os imigrantes mencionados no parágrafo anterior, né? A humanidade, não, a humanidade é um referente introduzido nesse ponto, né? Ou seja, ele não é um elemento de retomada. Humanidade aí não está retomando algo que já foi dito. Muito pelo contrário, né? Está introduzindo uma nova ideia, né? Certo? Deveríamos ter sublinhado muitos se perderão sem futuro na vagabundagem consequente das cidades. Muitos, retomando aí essas mulheres louras, esses homens de profissões vagas, né? E o último, e que interessa saber se esses homens ou seus pais ou seus avós vieram para o Brasil como agricultores, né? Seus pais, ou seja, os pais desses homens, né, gente? Ok. Primeiro parágrafo, mais uma questão do ITA. Primeiro parágrafo do texto 2 para responder, leia, né, o primeiro parágrafo do texto 2 para responder a questão 32. Então, vamos lá. Nos estudos de antropologia política de Pierre Clastres, estudioso francês que convive durante muito tempo com tribos indígenas sul-americanas, menciona-se o fato de frequentemente os membros dessas tribos designarem a si mesmos como um vocábulo que em sua língua era sinônimo de os homens e reservaram para seus congêneres de tribos vizinhas termos como ovos de piolho, sub-homens ou equivalentes com valor pejorativo. Ok. Aí a pergunta considere, a questão, né? A questão considere o primeiro parágrafo do texto e a tirinha abaixo. O par de pronomes que expressa a dicotomia dos conjuntos tribos navegantes e tribos vizinhas não navegantes qual seria, gente? Vamos ler a tirinha? Hamlet, existem apenas 2 tipos de pessoas neste mundo, navegantes e não navegantes, né? Tribos navegantes, tribos vizinhas não navegantes. De acordo com quem, papai? Com os navegantes, tá? E aí a pergunta qual é o par de pronomes que expressa essa dicotomia? Qual seria, gente, para vocês o par de pronomes, né, que expressa tribos navegantes, tribos vizinhas e não navegantes? Nós e eles, né? Nós, tribos, nós, navegantes, e eles, tribos vizinhas, né? Não navegantes, né? Então, nós e eles, certo? Ok, continuando aqui. Outra questão aí também para vocês treinarem, né? Também. Eita, né? Vamos lá? O diploma era mais que garantia de emprego. Era um atestado de nobreza. Quem tirava diploma não precisava trabalhar com as mãos, como os mecânicos, pedreiros e carpinteiros que tinham mãos rudes e sujas. Para provar para todo mundo que não trabalhavam com as mãos, os diplomados tratavam de pôr no dedo um anel com pedra colorida. Havia pedras para todas as profissões. Médicos, advogados, músicos, engenheiros, até os bispos tinham suas pedras. Ia me esquecendo. Os pais também se davam como
como prontos para morrer quando o filho entrava para o seminário para ser padre. Aos 45 anos seria bispo. Ou para o exército para ser oficial, aos 45 anos seria general. Essa ilusão continua a morar na cabeça dos pais e é introduzida na cabeça dos filhos desde pequenos. Profissão honrosa é a profissão que tem diploma universitário. Profissão rendosa é a que tem diploma universitário. Cria-se, então, a fantasia de que as únicas opções de profissão são aquelas oferecidas pelas universidades. Quando se pergunta a um jovem o que é que você vai fazer, o sentido dessa pergunta é: quando você for preencher os formulários do vestibular, qual das opções oferecidas você vai escolher? E as opções não oferecidas? Haverá alternativas de trabalho que não se encontram nos formulários de vestibular? Outro texto também muito atual, né, gente? Impressionantemente atual, e é de uma prova de 2015, né? Mas também é uma discussão também bastante atual, né? Sobretudo agora aí com a questão da BNCC, do novo ensino médio. Vocês já leram sobre isso? Precisam, tá, gente? Procurem se informar sobre tudo isso aí que está mudando, né? Essas novas perspectivas do ensino médio, né? Ok, voltando. Considere a frase seguinte no seu contexto. Essa ilusão continua a morar na cabeça dos pais. O sintagma sublinhado diz respeito a quê? Essa ilusão, nesse texto que nós acabamos de ler, diz respeito a quê, gente? Essa ilusão dos pais diz respeito ao emprego público? Diz respeito a uma escolha profissional? A um status social? A uma estabilidade financeira? Não, né? Diz respeito a uma formação universitária, né? É disso que o texto está dizendo, é disso que o texto está tratando, né? O texto está falando, né? Que isso é muitas vezes ilusório, né? Ok, pessoal? Então, acabamos aí os nossos exercícios, né, sobre a coesão referencial, tá? Então, nós vamos agora, deixe-me ver o tempo, né, gente, para não me atrasar. Bom, nós vamos começar agora a trabalhar com outro tipo de coesão, que é a coesão sequencial, tá certo? Nós já vimos o que é coesão referencial, né, remissiva, e agora a coesão sequencial. Vamos lá? Ok. Então, agora vamos trabalhar com a coesão sequencial, tá? O que seria essa coesão sequencial? Do que estamos falando quando falamos de coesão sequencial, tá? A coesão sequencial é responsável por criar as condições para a progressão textual. Na aula passada, na semana passada, eu falei muito sobre essa questão da progressão textual, tá? De maneira geral, as flexões de tempo, de modo dos verbos, as conjunções, são os mecanismos responsáveis pela coesão sequencial, ou seja, a sequência de ideias. Nós vimos, né, que o texto é uma tessitura, que a palavra texto vem de tecido, né? Nós vimos isso semana passada, que texto vem de tecido. E para estabelecer esse tecido, essa tessitura, né, as ideias são retomadas, né? E as ideias têm que ser retomadas, elas são retomadas por elementos que vão fazer essa costura entre essas ideias, né? Tá? Então, flexões de tempo, de modo, as conjunções são mecanismos responsáveis
pela coesão sequencial, que vai dar a progressão textual, tá? A progressão de ideias, certo? Bom, então vamos lá. Esses mecanismos são utilizados para que as partes e as informações do texto possam ser articuladas e relacionadas. Além da progressão das partes do texto, os mecanismos de coesão sequencial contribuem para o desenvolvimento do tema. Então, sobretudo nos textos dissertativos, os textos de vestibular, gente, isso é extremamente importante para que haja uma progressão, né, das ideias. Apresentou o primeiro parágrafo, é uma proposição, em se tratando de dissertação, né? É uma proposição. Aí a gente tem lá, digamos, de desenvolvimento, o segundo, o terceiro e o quarto parágrafos que decorrem desse primeiro, né? Mas decorrem desse primeiro, mas um está progressivamente dando continuidade à ideia do anterior, né? Ok. Dessa forma, para que haja um desenvolvimento do tema, né? Dessa forma, o autor do texto evita a falta de coesão, garantindo uma boa articulação entre as ideias, as informações e os argumentos no interior do texto e, principalmente, a coerência textual, né? Porque até semana passada eu disse a vocês que eu posso até ter elementos coesivos, né? Posso ter elementos coesivos e não ter coerência se esses elementos coesivos estiverem sendo utilizados de forma inadequada, né? Bom, então vamos lá. Alguns termos responsáveis pela coesão sequencial nos textos são chamados de operadores argumentativos. E eles são extremamente importantes, tá, gente? Então, vamos lá. Vamos conhecer um pouquinho desses operadores? Operadores que somam argumentos a favor de uma mesma conclusão. Que operadores você pode usar? Também, ainda, nem, não só isso, mas também aquilo, tanto isso como aquilo, além disso, além, né? Então, são operadores que somam argumentos, né? Eu estou introduzindo mais um argumento na mesma direção, eu digo, além disso, tá? Operadores que indicam um argumento mais forte em uma escala a favor da mesma conclusão. Inclusive, até mesmo, nem mesmo. Operadores que deixam subentendida a existência de uma escala com outros argumentos mais fortes. Ao menos isso, pelo menos isso, no mínimo. Operadores que contrapõem argumentos orientados para conclusões contrárias, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, que são conjunções adversativas, né? Embora, ainda que, posto que, apesar de, que são conjunções subordinativas concessivas. Operadores que introduzem uma conclusão com relação a argumentos apresentados em enunciados anteriores. Logo, portanto, pois, por isso, por conseguinte, em decorrência disso, resumindo, concluindo, em síntese, certo? Operadores que introduzem uma justificativa ou uma explicação relativa ao enunciado anterior. Por quê? Por quanto, pois, visto que, já que, para, a fim de. Operadores que estabelecem relações de comparação entre os elementos, visando uma determinada conclusão. Vejam que sempre a gente está mostrando qual é o sentido, se é para apresentar o mesmo sentido, né, o caminho a uma determinada conclusão ou a conclusões contrárias, enfim, ideias contrárias, né?
Aqui, relações de comparação, mas visando uma determinada conclusão. Então, vamos lá. Mais isso do que aquilo, menos isso do que aquilo, ou menos isso que aquilo, tão isso quanto aquilo, né? Operadores que introduzem argumentos alternativos que levam a conclusões diferentes ou opostas. Ou simplesmente ou, quer, seja, né? Que são as conjunções alternativas, coordenativas alternativas. Operadores que introduzem no enunciado conteúdos pressupostos, já, ainda, agora. Operadores que funcionam numa escala orientada para a afirmação da totalidade ou para a negação da totalidade. Um pouco, quase, pouco, apenas. Gente, nós estamos aprendendo a escrever ainda, né? Então, eu gosto muito de determinados estudos, eu ter esses estudos próximos a mim. Estudos a que eu vou recorrer muito, que eu preciso recorrer para corrigir um texto, ou para elaborar um texto, ou para elaborar uma prova, eu coloco perto de mim. Tá certo? Aliás, há várias provas de vestibulares e de concursos públicos, se vocês derem uma olhadinha, que trabalham com essa relação, faz a substituição de um operador argumentativo por outro e pergunta se o sentido ou se a questão gramatical, o aspecto gramatical continua o mesmo, né? Ou se a construção frásica muda, mudando o operador. Enfim, isso é muito comum em prova, muito comum. Até eu pegar o jeito desses operadores, eu colocaria isso na minha frente durante os meus estudos, quando eu estou escrevendo, né? Quando eu estou produzindo um texto. Por quê, gente? Porque aos poucos a gente vai treinando, aí substitui um por outro, vai aprendendo a articular, né? A língua é lúdica, né? Na verdade, né? A língua é um jogo também, né? Ok, então é muito importante conhecer todos esses operadores, é muito importante a gente conhecer todos esses operadores, e aí, deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Inclusive para ler melhor também, tá? Para compreender melhor as ideias num texto. Bom, vamos lá. Para compreender melhor o conceito de coesão sequencial, leia o trecho abaixo, extraído da obra O Cortiço, de Aloysio Azevedo. Que bom, né? Que é uma obra que a gente já conhece, já falou sobre ela, né? Vamos lá. João Romão foi, dos 13 aos 25 anos, empregado de um vendeiro que enriqueceu entre as quatro paredes de uma suja e obscura taverna nos refolhos do bairro do Botafogo. E tanto economizou do pouco que ganhara nessa dúzia de anos que, ao retirar-se o patrão para a terra, lhe deixou em pagamento de ordenados vencidos nem só a venda com o que estava dentro, como ainda 1,5 conto em dinheiro. Proprietário estabelecido por sua conta, o rapaz atirou-se à labutação ainda com mais ardor, possuindo-se de tal delírio de enriquecer que afrontava resignado as mais duras privações. Dormia sobre o balcão da própria venda, em cima de uma esteira, fazendo o travesseiro de um saco de estopa cheio de palha. Nesse caso, né, a gente tem uma evolução, uma progressão dentro de uma narrativa, né? E aí, numa narrativa, porque o que é narrar, né? Narrar
o que é o tipo textual narrativo, como que ele se apresenta pela passagem do tempo, né, gente? Então, como é que a gente apreende a narrativa, né? Ações no transcorrer do tempo. Como é que a gente percebe essa marcação no texto? Por meio dos marcadores verbais. São os marcadores verbais nas narrativas que nos indicam que aquele texto é um texto do tipo narrativo e não do tipo dissertativo, por exemplo, né? E não do tipo descritivo, do tipo injuntivo. Os marcadores dos tipos textuais são diferentes, né? Vocês já estudaram os tipos textuais e já sabem disso. Então, o que dá a progressão textual num texto narrativo é diferente do que gera a progressão textual num texto dissertativo. Na verdade, gente, tudo sempre vai depender do gênero. Sempre que a gente está analisando um texto, a gente precisa pensar a que gênero esse texto se refere. Aliás, pertence. A que gênero esse texto pertence, tá bom? Então, vamos lá. Quais são esses marcadores verbais que determinam a passagem do tempo? Porque na narrativa a gente tem ações que transcorrem no tempo. João Romão foi, observem, enriqueceu, economizou, observe as ações, ganhara, retirar-se, estava, estabelecido, atirou-se, possuindo-se, afrontava, dormia, são ações que transcorrem no tempo, ok? Então, por esse motivo, a coesão sequencial é o elemento que organiza os fatos do tempo no texto. É uma narrativa. E como pode ser feita por marcadores verbais, é estabelecida pelas conjugações no pretérito perfeito, no pretérito mais que perfeito e pelo pretérito imperfeito do indicativo, como a gente observou no texto. Então, a partir de agora, quando lerem textos narrativos, fiquem de olho nessa marcação também, tá certo? Tudo bem, gente? Tudo bem? Então, nós vamos parar por aqui, se a tecnologia deixar, né? Não, vou me abrir. Nós vamos parar por aqui, tá certo? E vamos continuar daqui a pouquinho com um exercício sobre coesão sequencial, tá certo, gente? Beijo grande para vocês, a gente já continua.